Jornal da Manhã Natal recebe agora o Coronel Araújo, secretário de Segurança Pública aqui do Estado. Ele vai falar sobre os recentes dados aí do Fundo de Segurança Nacional e as medidas que a pasta deve tomar para mudar o atual cenário aqui do Estado. Seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, dizer da alegria de estar com vocês aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui a Cabugi, né? Rádio Cabugi, a Jovem Pan. Já subiu muito essas escadas, né? Subi muito. Inclusive, eu nunca acertei o malabarismo aqui. Aqui é um labirinto. Mas dizer da alegria que está com todos vocês, estou à disposição para as perguntas. A gente tem um GPSzinho que agora ajuda, tem um Waze que traz o senhor até aqui. Mas muito obrigada, secretário, pela deferência, por estar aqui nesta manhã de terça-feira. Ontem nós abríamos o jornal com a notícia que estava no cenário nacional, que foi o uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança. O RN estava entre aqueles estados que menos captaram recursos desse fundo, que foi criado para estruturar as polícias no Brasil. O que aconteceu no RN? Sem dúvida. O Rio Grande do Norte tem uma demora maior do que os demais estados na execução. Isso aí é fato. São vários fatores. Primeiro, a própria burocracia do Ministério da Justiça, que todos os estados da federação estão com essa demora. Uns mais, outros menos. E o Rio Grande do Norte, nós temos uma forma muito particular de ter esse atraso. Não necessariamente um atraso, mas essa demora. Porque aqui, como nós temos muitas dificuldades estruturais nos órgãos de segurança pública, como, por exemplo, o Instituto Técnico e Científico de Perícia, que é um órgão aqui vizinho ao prédio aqui da empresa, da Jovem Pan, que são condições que a gente chega lá e vê que a Polícia Civil até hoje, 40 anos depois de efetivada como estrutura de Polícia Civil no estado do Rio Grande do Norte, não tem uma sede, não tem uma central de delegacias. Muitos prédios alugados, muitos prédios em situação insalubres, e o ITEP aqui não precisa dizer que é insalubre, porque todos nós sabemos o quanto é insalubre. E a Polícia Militar também precisava de uma estrutura de um quartel. Então, o Rio Grande do Norte optou, todas as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Perícia e Corpo de Bombeiros, em trabalhar inicialmente obras de construção. Então, foi decidida a construção do Instituto Técnico e Científico de Perícia, que já iniciou. Nós já vamos começar a pagar esse ano, ou seja, haverá um dispêndio financeiro, já vai diminuir, vai amortizar o passivo do recurso do fundo. A sede da Polícia Civil, que é a central de polícia com várias delegacias, é um complexo policial que vai ser lá na sede hoje, onde tem aquela estrutura da Polícia Civil que é muito precária. Então vai ser construída uma central lá de delegacias e um quartel lá em Macaíba, que vai ser um regimento de cavalaria. Então, essas obras custam 30 milhões de reais. Então, com o dinheiro do fundo. Com o dinheiro do fundo. Diferente de outros estados que, como já tinha quartéis e prédios novos e tudo funcionando, não usou o dinheiro para a construção. Então a morosidade foi muito mais por causa do tipo de obra que seria necessário. Sem dúvida. E outra coisa, o recurso, por exemplo, o recurso de 2022, ele foi creditado no dia 30 de dezembro, e uma parte dele ainda em janeiro de 2023. Então nós pegamos mais 35 milhões de reais, recebemos, em dezembro do ano passado. Então só aí são 65 milhões de reais parados. Agora o governo se preparou para captar esse recurso para construir essas obras, secretário? Ou seja, os projetos foram apresentados, os recursos eles vão chegar, ou ainda está na fase de enviar projetos para esses recursos do fundo caírem na conta? Todos os projetos que o Rio Grande do Norte encaminhou ao Ministério da Justiça dos recursos de 2019, 2020 e 2021, todos eles foram aprovados. E o de 2022, uma parte também foi aprovada pelo Ministério da Justiça. Todo o recurso foi creditado em conta do Rio Grande do Norte. Está numa conta e rende juros por mês. Nós temos quase 10 milhões de reais de juros que serão reaproveitados. Pronto. Então a sede do ITEP já iniciou a construção, é ali na Morgoveia, o valor de 15 milhões de reais. Quando a Assembleia Legislativa devolver para o Estado o orçamento anual, que será publicado,
Então nós iremos começar a fazer o pagamento dessa parte do ITEP e concluir a licitação da sede da Polícia Civil e da Cavalaria. E pagar, que nós temos empenhados e contratados, mais 14 milhões de reais com equipamento para as instituições de segurança pública. Então a gente depende da burocracia. Claro que a estrutura nossa tem um cuidado e um zelo no gasto do recurso. Agora, a nível nacional, a nossa única diferença é porque nós optamos na construção desses 3 equipamentos para as instituições. Então, essa demora. Mas os outros estados sofrem também com a burocracia do Ministério da Justiça. Por exemplo, a lei do SUSP foi aprovada em 2018. O SUSP é? O Sistema Único de Segurança Pública. Então, essa lei foi aprovada em 2018 e começou a ter a vigência vamos dizer, a eficácia em 2019. O primeiro recurso do fundo creditado no Rio Grande do Norte e nos demais estados foi em dezembro de 2019. Então, o recurso do fundo iniciou chegar nos estados no final de 2019. Então, o recurso de 2019 e 2020, eles chegaram praticamente juntos. É tanto que todos os estados da federação estão na mesma situação da dificuldade. Nós tivemos uma reunião com o ministro Flávio Dino, no início do mês, todos os secretários de segurança do Brasil. E nós expomos ao ministro, todos nós, dos 27 estados da federação, a dificuldade na burocracia, na tramitação desses recursos junto ao Ministério da Justiça. E Sua Excelência, o ministro Flávio Dino, garantiu na presença de todos os secretários do Brasil que iria tomar medidas legislativas lá, ajustar decretos para desburocratizar esse recurso e a gente poder gastar de forma mais simplória, né? Secretário, a gente recentemente divulgou um ranking que foi de uma ONG mexicana, que já havia divulgado outras vezes, que colocou Mossoró e Natal entre as cidades mais violentas do mundo. Queria saber do senhor como o senhor recebeu essa notícia, essa informação, e o que está sendo feito para mudar esse cenário. Realmente essa ONG, eu não sei a metodologia que eles usam, né? No caso do Rio Grande do Norte e o Brasil, todas as secretarias de segurança pública do Brasil, elas se reportam à Secretaria Nacional de Segurança Pública e ao Ministério da Justiça. E tabula os dados de CVLI, conduta violenta, letal e intencional. Nessa conduta violenta, letal e intencional, está todos os crimes contra a vida, da morte de pessoas. Eu não sei a metodologia dessa organização mexicana, mas a olho nu, a gente não precisa ter saberes de estatística ou de matemática, basta olhar que eles colocaram Natal com 1.300.000 habitantes. Eu desconheço Natal tem menos. O número, né? Eu acredito que é em torno de 700 e poucos mil. Então começa números. E outra, colocaram 580 CVLI, Secretário, não existe esse número. Por que o medidor é apenas, vou tirar o apenas, por que o medidor é só das mortes contra os atos contra a vida, né? Só mede os casos de homicídio. A Secretaria de Segurança Pública do Estado tem um controle da rotina da segurança pública da cidade? Os crimes contra o patrimônio, né? Crimes contra o patrimônio. Sem dúvida. Quais são esses números? O controle, o Brasil todo controla isso. Os crimes contra o patrimônio, o furto, o roubo, também é tabulado. E de vários tipos de coisas, de cargas, de celulares, de bancos, de explosões, a caixa eletrônica, de carro forte. Existe uma infinidade de tabulações sobre esse tipo de ocorrência. Agora, por que é que o CVLI no mundo todo é colocado? Porque é o crime contra a vida, é o maior patrimônio, que é a vida humana. E nós aqui no Rio Grande do Norte, nós tabulamos o homicídio doloso, o homicídio culposo, o feminicídio, a morte de quando o cidadão mata uma mulher decorrente de um crime realmente, diretamente, violência contra a mulher, a lesão corporal seguida de morte e a intervenção policial. O que é a intervenção policial? É qualquer cidadão no território potiguar que tenha confronto com a polícia e ele venha a morrer, nós também tabulamos. Agora, o próprio Ministério da Justiça e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles tabulam todas esses CVLIs,
Mas o que é contado para os estados é excluído a conduta típica de estado, que é esse enfrentamento onde um cidadão enfrenta a polícia e ele vem a óbito. Então isso aí é excluído. Então o Rio Grande do Norte hoje, nos 4 anos passados, os 4 anos da gestão da professora Fátima, se nós compararmos com os 4 anos anteriores, nós reduzimos 2.500 mortes no Rio Grande do Norte. É um número considerável. 2.500, excluindo também essas mortes em confrontos. Não, no caso nosso, nós contabilizamos todas. Nós contabilizamos o CVLI, que é a conduta violenta, letal e intencional, que engloba todas esses típicos, esses delitos que eu falei. Então, no somatório geral, se nós incluirmos tudo, nós ainda temos 2.500 vidas poupadas, 2.500 vidas a menos do que os 4 anos anteriores. Secretário, mas a gente sabe que os crimes contra a vida, as mortes, são mais difíceis de serem subnotificadas. E a gente tem, claro, uma subnotificação gigantesca com relação a esses crimes contra o patrimônio. O que a Secretaria de Segurança e as polícias têm feito para reduzir essa subnotificação desses crimes? O CVLI, como você disse, como ele tem CPF de uma pessoa, quando a pessoa faleceu, tem pai, tem mãe, tem irmão, tem familiares, não tem como subnotificar, porque há um controle tanto no Instituto Técnico Científico de Perícia, como a próprio óbito lá da parte de óbitos da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, e há uma auditoria, ele é auditado essas mortes. No caso do roubo, do furto e demais delitos, ou até delitos como a violência doméstica, que muitas vezes é subnotificada, e para se ter uma ideia, nas delegacias de polícia normal do distrito, 40%, por incrível que pareça, é muito triste dizer, mas 40% das ocorrências é de violência doméstica, o registro que chega à delegacia. Então, é como se o humano vivesse para maltratar principalmente a mulher. E ainda tem um detalhe, chega a 40%. Aí vem aquela palavra mágica que você falou, a subnotificação. Porque muitas mulheres são violadas e elas não vão prestar queixa. Então, no atual governo, foi criado delegacias especializadas de atendimento à mulher, justamente para dar esse acolhimento à mulher que é maltratada. Então, para diminuir a subnotificação. Da mesma forma, a subnotificação do roubo e do furto. A partir do momento que a população acredita mais no sistema de segurança pública, ele vai lá fazer o registro daquela ocorrência, tanto o furto, o roubo, ou como uma ocorrência dessa contra a honra, a violência contra a mulher. Secretário, qual é o mapa que o senhor faz da cidade do Natal? Qual o retrato de Natal hoje para a segurança pública? Qual a área mais violenta da cidade hoje? Não, nós não vamos dizer a área mais violenta, mas a gente tem 2 classificações aí. O que é violência e o que é criminalidade. A violência é a intensidade que se pratica um crime. Por exemplo, alguém chegar, agredir outro e trazer a óbito. Houve uma violência. Então, há locais onde tem violência, mais homicídios. E há locais onde tem mais criminalidade. O que é a criminalidade? Das facções? A criminalidade é a quantidade de crimes, de ocorrências que acontece num determinado espaço geográfico. Então, por exemplo, um bairro pode não ter nenhum homicídio, não ter violência, mas tem uma criminalidade mas tem uma criminalidade maior. Porque, por exemplo, muito furto, as pessoas chegam, pegam celular, pegam uma bolsa, faz um arrombamento no carro, que é um furto qualificado. Então, há muitos registros de crimes, de coisas que aconteceram, mas não tem a violência explícita, que é essa de uma lesão corporal, de um tiro, de uma facada, de uma paulada. E a presença das facções, ela também entra nesses cálculos? Nós também consideramos. Eu não falo o nome facção, eu falo organizações criminosas. Por quê? Porque organização criminosa é um grupo de pessoas que de uma hora para outra, independente de ter ligação com uma entidade ou outra, e praticam um crime. Como, por exemplo, ontem, 6 infratores de uma organização criminosa que pegava as pessoas e raptava e obrigava as pessoas a fazer PIX ou fazer pagamentos, foram presos. Lamentavelmente, das 6, uma
enfrentou os policiais e veio a óbito. Mas as outras 5 foram presas. E pelos relatos na investigação, pela DECO, a Divisão de Combate ao Crime Organizado, eram pessoas de alta periculosidade que chegavam e pegavam o cidadão na rua e obrigava ele, inclusive fazia uma extorsão e ficava com o dinheiro. Maltratava, espancava, violava. Então 5 foram presos, onde? 5 deles foram presos aqui na Grande Natal. Foi feita uma operação e eles foram presos. E um deles, como eu disse, lamentavelmente enfrentou veio a morte. E hoje nós estamos com 2 operações de enfrentamento à criminalidade em 2 cidades do Rio Grande do Norte. Acreditamos que logo mais vamos ter notícia aí de prisão. Inclusive, repito, contra organizações criminosas. Secretário, já para Alice não brigar com a gente, para a gente não se esticar muito, eu ainda tenho uma pergunta, vai. Então, antes disso, a gente teve um problema recentemente com as forças de segurança devido à morosidade no pagamento das diárias operacionais. Eu queria saber o motivo do problema, primeiro porque não foram pagas como eram pagas anteriormente, antes do pessoal ir para a rua, e como é que está isso? Já está tudo equacionado, dinheiro garantido e na conta, principalmente, do pessoal? Virgínia já respondeu minha pergunta. Porque no início ela falou das dificuldades orçamentárias e financeiras aí devido à legislação que alterou a arrecadação dos impostos, né? Então nós sofremos também, as forças de segurança sofreram diretamente com isso. Mas não há um provisionamento nesse caso, assim, para as festas principalmente, de se pagar essas diárias, secretário? Mas há uma necessidade, por exemplo, como as forças de segurança pública no Rio Grande do Norte recebem de forma diferenciada, recebem 15 dias antes, então o governo dá prioridade em cumprir a folha de pagamento no dia 15. Então, muitas vezes, atrasa o pagamento das diárias operacionais. Mas todos os policiais, civis, militares, bombeiros e servidores do ITEP, que compõem o sistema de segurança pública, todas as diárias que foi tirada de forma com abnegada, o trabalho no horário de lazer, foram convocados para trabalhar, todos irão receber as diárias operacionais. Quando? Está atrasada. Tão logo conclua a folha de pagamento hoje, dia 28, dos demais servidores. A partir de agora, todas as moedas que caírem no cofre do Estado será dada prioridade a pagar os servidores da segurança pública. Esse é um compromisso nosso na segurança pública e é um compromisso da governadora, da professora Fátima Bezerra. Sabe qual é o valor que está, mais ou menos, quantos milhões? Quantas moedinhas vão ser necessárias? Quantos porquinhos vão ter que ser quebrados? Pronto. Nós, que eu digo o governo, cumpriu 2022. O que tinha de resto a pagar foram pagos, zeramos. Certo. Então, nós estamos, a partir de 1º de janeiro, em débito com até o pagamento das diárias. Janeiro para frente, de janeiro para frente. O mês de janeiro e o mês de fevereiro com o carnaval. Sabe qual é o montante exato da dívida? Desculpa, secretário, por insistir. Não, porque cada instituição tem um valor diferenciado. A Polícia Civil tem um valor dele, o Bombeiro tem e a Polícia Militar tem. Mas é em torno, todos somados, em torno de 6 milhões de reais. Secretário, para a gente encerrar, a gente não pode deixar de falar do assunto radinho, proibição dos radinhos nos não, estádios. Secretário, agora nós é um pedido somos defensores dos radinhos. Eu sabia que vocês iam A minha internet não pega no estádio, eu não consigo mais ouvir Ivan Nunes. Mas eu me decepcionei com vocês agora. Porque eu pensava que vocês iam falar no batom. Não, que batom? Eu quero saber de batom. Todo mundo é bonito sem batom, mas sem radinho. Porque é o seguinte, também se proibiu num determinado momento aqueles batom bem grande. Os glóis. Pronto. Mas, pelo amor de Deus, mas na verdade é vamos dizer, uma reunião, uma organização entre a federação, entre os times, as torcidas e o Ministério Público e as forças de segurança. Porque muitas vezes as pessoas usam o rádio para arremessar contra os jogadores. E existe o problema do mando de campo. Muitas vezes quando o rádio daquele é arremessado, quem é responsabilizado é o time. Então, mas também sandália, pode... se eu pegar uma opanca com aquela sola lá e jogar então, na testa... se chegou no final, no início se proibiu, mas no final se chegou à seguinte conclusão. As próprias empresas de futebol decidiram, não, realmente, a gente assume a responsabilidade. Então, se caso alguém arremessar um rádio daquele e cair no campo, o mando de campo será responsabilizado, mas será permitido a entrada com o radinho. A partir de quando? Já foi deliberado para nos próximos jogos que já boa ser notícia. da mesma forma,
do batom que inicialmente O tinha batom sido... também pode. Então vai ser Secretário, dê a última dica para os ouvintes, para mim também, para os ouvintes, para todo cidadão. É recomendável você andar com o aplicativo de banco no seu celular? Porque São Paulo hoje vive uma onda de assaltos e de sequestros com base nesse Olha, resgate desse dinheiro O cidadão, do celular. a pessoa humana que tem suas posses, que tem condições de andar com seus bens, ele deve andar com os bens. Muitas vezes as pessoas dizem, não deve andar com isso, com aquilo. E o poder público, as forças de segurança, tem que oferecer, as condições no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar do mundo, na Europa. Muitas vezes as pessoas vão... A Europa também é furtada ou é roubada. Então, nós temos a obrigação de fazer todos os esforços para garantir que o cidadão tenha a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, esse é o esforço feito dioturnamente por todas as forças de segurança pública no Rio Grande do Norte. Muito bem, muito obrigada, Coronel Araújo, aqui no Jornal da Manhã Natal, por todos os esclarecimentos. A gente torce que a segurança pública do nosso estado tenha grandes melhoras e o senhor retorne aí com boas notícias. Sem dúvida. E acredito que com o início aí do orçamento do estado, nós vamos executar o recurso do fundo, vamos garantir uma nova sede para o Instituto Técnico Científico de Perícia e Dignidade para os servidores, para as pessoas. Da mesma forma, uma central de delegacia para que as pessoas possam chegar na delegacia e ser atendida, que hoje tem dificuldade, né? E ter um quartel com dignidade para os policiais ficar num regimento de cavalaria. Isso em 4 anos dá tempo? Este ano nós iremos concluir a sede do Instituto Técnico Científico de Perícia. O contrato já foi feita a licitação e nós vamos, inclusive, pagar as primeiras medições da obra que já iniciou. Coisa boa, a gente torce para que tudo isso aconteça mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.